Hoje, 13 de maio, é comemorada uma data de grande importância para o povo brasileiro, a abolição da escravatura. Mas como foi que aconteceu este processo? Ele foi repentino ou foi resultado de anos e anos de lutas? E hoje, quase 150 anos depois, será que nós realmente temos o que comemorar para a população negra no Brasil? É sobre estes e outros assuntos que nós vamos conversar hoje com a professora Patrícia Prado e com algumas de suas alunas do 9º ano, que fizeram um trabalho incrível sobre essa temática. Hoje, 13 de maio, é comemorada uma data de grande importância para o povo brasileiro, a abolição da escravatura. Mas como foi que aconteceu este processo? Ele foi repentino ou foi resultado de anos e anos de lutas? E hoje, quase 150 anos depois, será que nós realmente temos o que comemorar para a população negra no Brasil? É sobre estes e outros assuntos que nós vamos conversar hoje com a professora Patrícia Prado e com algumas de suas alunas do 9º ano, que fizeram um trabalho incrível sobre essa temática. Vamos começar nosso programa com a professora Patrícia Prado, da disciplina de História, que trabalhou esse assunto da escravidão de uma forma muito interessante e muito criativa com seus alunos. Professora, seja muito bem-vinda. E para começar nossa conversa, nos conte um pouco como que surgiu essa ideia de fazer esses cadernos com os alunos. A gente trabalhando o início da Primeira República no Brasil, a gente precisa discutir esse tema do pós-abolição. E como a nossa escola trabalha com a avaliação diferenciada, a nossa proposta foi propor para os alunos refletirem como que ficou o negro nesse pós-abolição. O que foi que ele vivenciou, ele foi incluído na sociedade, ele foi respeitado, ele passou a ser um cidadão, ele foi respeitado na perspectiva da sua cultura, da sua religiosidade, ele foi incluído no mercado de trabalho. Então, qual era a proposta? Que os meninos construíssem uma cronologia dessas situações, produzindo cadernos. E aí, a criatividade dos nossos alunos é realmente incrível. Eles produziram cadernos de todas as formas, desde cadernos grandes, assim, desenhados, portfólios. Gostei muito desse aqui, professora. Mostra pra gente, por favor. Esse aqui, ela trabalhou com um desenho que representa a princesa Isabel, mas observa que ela tem a imagem clássica do rosto da princesa Isabel, mas ela tem aqui uma faixa, né? De que forma essa Lei Áurea realmente incluiu? E a gente vai perceber que o processo de abolição ele não é fechado no 13 de maio. Houve uma longa trajetória aí da comunidade negra. Inclusive, nós temos aqui um dos cadernos que foi produzido pelos alunos do 9º ano, e nós temos algo que eu achei muito interessante, fizeram uma pequena linha do tempo, né, de como foi esse processo pré-abolição. Não foi algo que aconteceu apenas no 13 de maio, né, foi durante quase todo o século XIX, promulgação da lei Eusébio de Queiroz, né, que foi a lei que proibiu o tráfico negreiro, a lei do ventre livre, né, que deu liberdade para todos os filhos de escravos nascidos a partir dessa data, em 1871, e então em 1885 a lei dos sexagenários, libertando os negros acima de 60 anos, e, por fim, a Lei Áurea. Então, professora, como é que foi esse período, né, do século XIX? Nós vimos que tiveram várias leis aprovadas antes, houve lutas também, movimentos abolicionistas. Como é que foi que se deu esse movimento durante o século XIX até se chegar à Lei Áurea? O processo de abolição, ele não foi algo simples, ele foi gradual, lento, porque era essa a intencionalidade da época. A gente tinha um país essencialmente escravista para lá de 300 anos de escravidão e que esse trabalho era extremamente utilizado. Mas por pressões econômicas e a própria comunidade negra vai ter um papel muito forte nisso, trazendo essas pautas de discussão, jornalistas, filósofos, professores, intelectuais, que pertenciam à comunidade negra e que vão trazer esse debate. Então, a gente tem todas essas leis que, de forma gradual, o governo foi promovendo, mas era necessário findar essa escravidão. E aí isso acontece no 13 de maio, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Mas o que a gente percebe? É que a Lei Áurea ela acaba realmente, de fato, com o processo escravista, mas não inclui. Ela não tem indenização,
ela não traz os negros para serem vistos de fato como cidadão. Libertou, mas não incluiu. Por quê? Você tem a liberdade, mas você não tem a cidadania garantida. A própria Constituição lá da República já não trazia isso. E eles passam a ser perseguidos, sim, na sua perspectiva religiosa, na sua perspectiva cultural, os empregos que não eram concedidos de forma tão clara, com um pagamento justo. Como a professora Patrícia Prado deixou bem claro, esse período de lutas teve uma participação muito forte dos próprios negros na luta pela sua liberdade, desse movimento abolicionista. E alguns desses negros, inclusive, eram da nossa região, aqui da região Nordeste. E é para falar sobre algum desses personagens que eu trouxe aqui também a Ana Sofia, uma das alunas que produziu esse material incrível que a gente está conhecendo aqui hoje. E ela vai nos falar sobre algum desses personagens, sobre o Luiz Gama, que é da Bahia, e sobre a Maria Firmina, que é aqui do Maranhão, nosso estado vizinho. Ana Sofia, seja bem-vinda. Então conta pra gente, quem foi Luiz Gama, quem foi Maria Firmina e qual é a importância deles nesse movimento abolicionista? A Maria Firmina, ela era uma negra livre. Ela se formou como professora e uma coisa que eu acho muito importante citar dela foi que ela criou uma escola gratuita e mista para as crianças. Ela lutou pelos seus direitos e aos 55 anos ela fez essa escola, já que muitas dessas crianças negras não tinham uma condição necessária para estudar como outras crianças, já que o estudo era muito elitizado. E essa ação dela mudou muito a comunidade. Muitas crianças passaram a ter esse conhecimento através dela, no Maranhão. Incrível. E o Luiz Gama, o que você conta pra gente sobre ele? O Luiz Gama, ele foi um homem que nasceu de uma mulher negra, só que seu pai era branco e português. Aos 10 anos, ele meio que foi deixado nas mãos de um amigo do pai, e esse amigo do pai dele vendeu ele como escravo. Assim, ele se tornou escravo e ele teve que aprender várias tarefas. Logo, ele foi um escravo doméstico. Ele até citou a frase dizendo que aprendi a copeiro, sapateiro, a lavar e engomar roupas e a costurar. Ele também escreveu sobre o movimento abolicionista e, ao longo de sua vida, ele foi escravo e ele faleceu em 1882 e não viu o fim Ele não viu a abolição. Ele não viu o fim da escravidão, ele não viu a abolição. Tá ok, Ana Sofia. Muito obrigado pela sua participação, viu? E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Até aqui, nós falamos muito sobre esse processo até se chegar à Lei Áurea. Mas e depois? Como é que ficou a situação dos negros no Brasil, agora teoricamente libertos? É para falar sobre esse assunto que eu trouxe aqui a Maria Tereza e a Maria Luísa para conversarem com a gente. Meninas, então contem pra gente, logo após a abolição, pelo que vocês pesquisaram, que estudaram, como é que ficou a situação do negro no Brasil logo após a Lei Áurea? Bom, essa situação ficou muito difícil, porque os negros não tiveram o apoio do governo, porque eles não tiveram a inclusão social, econômica e nem política. Eles foram jogados à própria sorte, tendo que viver às suas próprias custas, porque como eles já eram discriminados pela população, por serem da cor da pele diferente, não tendo esse apoio do governo, eles não tiveram como se manter na sociedade. Então, a maioria deles moravam em cortiços, eram discriminados, e até hoje esse preconceito é exposto. Devido ao passado, nos dias atuais, o racismo ainda é praticado por muitas pessoas, mas na nossa Constituição atual tem uma lei que diz que o racismo é crime, e realmente o racismo é crime. Bem, agora para encerrar, eu vou chamar aqui a Valentina, que também é aluna do 9º ano, para contar para a gente como é que ficou a situação hoje, analisando todo esse processo que nós já vimos aqui,
o contexto da abolição, a ausência de políticas públicas para incluir esses negros na sociedade após a abolição, como é que estamos hoje? Mais de 100 anos após a abolição da escravatura, qual que é a situação do negro no Brasil hoje, Valentina? Seja bem-vinda. Obrigada. Eu acho que, assim, na minha opinião, 100 anos depois, eu acho que tudo que acontece hoje é consequência de algo que já aconteceu. Então, eu acho que, mesmo com, assim, grandes conquistas, grandes coisas que a gente já conquistou até agora, até o dia de hoje, ainda falta muito. Porque, mesmo assim, mesmo com todas essas conquistas, dá para perceber que ainda não é tudo perfeito como foi falado que seria antes. Então, eu acho que, assim, teve muitos atos importantes, muitas pessoas importantes também, tanto de forma formal quanto de forma informal. Eu acho que, assim, uma coisa não tira o poder da outra, mas também eu acho que essas pessoas que trabalham de forma informal e não, assim, vão lá fazer debates e assembleias, elas conseguem fazer como eu posso dizer, aprofundar esse assunto e ajudar de outras formas. Na minha opinião, assim, isso que a gente faz aqui é uma forma de ajudar, assim como o que fizeram no passado é uma forma de ajudar, assim como também pessoas públicas têm a sua forma de ajudar. Mesmo com esse tanto de ajudas, se a gente pode dizer, esse tanto de ajudas, mesmo assim, a gente ainda não chegou onde a gente deveria estar, sendo que dá para perceber, assim, nitidamente a discriminação racial dentro do Brasil e também fora do Brasil. Com opiniões, assim, nas redes sociais, a gente percebe muito disso. Assim, debates, assim, umas coisas, assim, estranhas, assim, pra cabeça, você pensar que um ser humano pode falar uma coisa daquela, sabe? Porque, assim, a gente que sabe das coisas, assim, a gente que tem consciência, a gente fica pensando, assim, como pode se sair da boca de uma pessoa palavras como macaco no sentido de ofender, ou então falar, assim, coisas absurdas. Você fica, assim, perplexo, realmente. Então, eu acho que, assim, a gente tem tudo para caminhar para ser bom e também para poder sair da desenvoltura desse atraso, sabe? Eu não tenho nem o que acrescentar. A Valentina arrasou na explicação. Acho que a gente realmente é bem isso, né? Teve muitas conquistas e tem muito a ser conquistado ainda. E a gente espera que esse programa, de alguma forma, leve um pouco de conscientização para quem está em casa assistindo, conheça um pouco da história do movimento negro no Brasil. Claro que a gente falou apenas um pouco, mas tem muito a se pesquisar, muito a se estudar e, como a Valentina disse muito bem, muito a se fazer também, né? Muito a se conquistar daqui para frente. Valentina, muito obrigado. A gente agradece a todo mundo que participou desse programa, que trouxe informação para a gente. Obrigado e até a próxima.